Salve, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Nando KB, e hoje eu quero deixar com vocês 5 dicas que me ajudaram e que me ajudam bastante até hoje e que com certeza vão auxiliar você que tá querendo crescer na música ou que já toca e que de repente, igual um amigo meu que mandou uma mensagem pra mim essa semana, disse que tá no nível ali que ele não consegue evoluir. Pode ter certeza que essas dicas vão te ajudar, beleza? Dica número 1, você precisa estudar. Então a primeira dica que eu falo pra você é: estuda bastante. Tenta encontrar aí uma boa escola, um bom professor, alguém que possa te conduzir e tal. Ou então até mesmo você pode encontrar bons vídeos no próprio YouTube. Neste canal aqui, por exemplo, a gente vai ter bastante coisa a respeito de música que eu acredito que vão te ajudar. Mas eu penso que nada substitui a presença de um professor. Pelo menos ali nos primeiros anos, ali que você... nos primeiros meses que você estiver começando a tocar. Então, sempre procure um bom professor, uma boa escola e estude bastante. Eu penso na questão do estudo da seguinte maneira: você precisa tirar ali pelo menos 40 minutos, 1 hora por dia, e tem que ser todo dia. Não adianta fazer igual algumas pessoas que eu conheço, ou igual eu mesmo fazia no começo, da seguinte maneira: poxa, minha aula é na sexta, então eu vou estudar na quinta, né? Aí pegava na quinta o conteúdo que tinha que estudar, estudava na quinta-feira, chegava na sexta-feira na hora da aula eu não conseguia mostrar pro professor o que eu tinha estudado. Por mais que na quinta eu tivesse estudado, sei lá, 3, 4 horas, não vale. O corpo não tem tempo de acostumar com aquilo que você precisa estudar, com os exercícios, com os acordes, com, né, aquilo que você vai cantar e tal, pra quem canta, né? Então, estuda bastante, estuda todo dia, tira pelo menos 40 minutos, 1 hora por dia. Se você puder fazer mais, ótimo, mas que seja todo dia. Todo dia você precisa tirar um tempinho. Então essa é a minha primeira dica: estuda. Dica número 2. Então, a minha dica número 2 para você é: você aprender a tocar, ou para você que já sabe tocar e tá querendo dar uma evoluída, a primeira coisa que você precisa fazer é pegar umas músicas mais simples e limpar elas. Então, escolha músicas com poucos acordes, músicas que não tenham muito combo de acorde. E quando eu falo combo de acorde, é aquelas músicas que a gente mais gosta de ouvir. Mas sabe quando você tá ouvindo a música assim e de repente vem aquela paulada que você nem entende de onde veio? É tanta coisa que aparece no meio ali que você fica assim, caramba! Aí você tem que ouvir aquele trecho 500 vezes só pra tirar aquela sequência de acordes ou aquela virada da bateria, aquela coisa. Então, procura músicas que não tenham isso. Hoje a gente tá aí na era, né, na época do worship. Worship é um estilo de música que tem poucos acordes. Tem uma característica muito própria, tem uma timbragem muito própria nas guitarras, nos teclados e tal. E uma facilidade que você vai ter é que ela tem poucos acordes. Então tem músicas desse estilo muito legais, não só do worship, alguns outros estilos também, mas o que tá mais na moda hoje é o worship. Então você pega essas músicas, pega umas 5 ali e limpa essas músicas, pega toda a dinâmica que elas têm, pega toda a particularidade que essas músicas têm e limpa essas músicas aí. Você vai ter um repertório que você vai aumentando aos poucos, né? Sem ter muito trabalho, sem se frustrar no meio do caminho porque não consegue fazer uma coisa ou outra. Beleza? Então essa é a minha segunda dica pra você. Dica número 3. Dica número 3 é a seguinte, olha. Dentre essas músicas que eu falei aí na dica número 2, quando você estiver tirando as suas músicas aí, escolhe uma, mas pega uma que você olha assim e fala: poxa, essa música ela tem um nível de dificuldade um pouquinho maior, ela tem uma modulação, ela tem um jeito de fazer, tem uma dinâmica que vai demandar um pouco mais de tempo para você estudar. Então você pega essa música aí e dá um prazo, sei lá, 7, 10 dias, para você poder, junto com as outras que você está estudando, tirar um tempinho e dedicar para uma coisa um pouco mais elevada, para um nível um pouco mais elevado. Uma outra coisa que você pode fazer também é, além de você estudar essa música, você pode pegar ela na hora que você estiver seguro que ela tá legal, que ela tá sendo bem executada, que ela tá limpinha. Pega essa música e posta na tua rede social, coloca lá no seu Instagram, coloca no seu Facebook. Por quê? Isso vai ser uma maneira de você também pautar os teus estudos. Você vai olhar para aquele vídeo que você postou e vai ver que você estava no nível.
E daquele nível você precisa melhorar. Ou seja, o próximo vídeo que você fizer tem que ser melhor que aquele. Você tem que estar tocando melhor que aquilo. Então você também consegue se obrigar a estudar mais. Então, a minha dica número 3 para você é que você, dentre essas músicas que você já está estudando simples, pegue uma para você estudar num prazo aí de 7 a 10 dias e postar depois mostrando a tua evolução. Dica número 4. Essa dica, gente, essa é difícil de fazer. Eu vou dizer que é difícil porque para eu aprender isso, eu sei que tem pessoas que conseguem aprender isso de uma maneira mais simples, mas eu demorei um pouco a entender esse conceito, a entender essa ideia. Pessoal, se aproxima de alguém que saiba tocar melhor do que você. Se na tua igreja, se no teu meio de convívio tem alguém que é melhor do que você naquilo que você está se propondo a fazer, se aproxima dessa pessoa. Procura ver o que ele faz, como ele estuda, quais são as ideias que ele costuma colocar em prática. É claro, a gente tem que tomar cuidado, porque todo meio tem muita gente soberba, muita gente que não vai te dar atenção, mas ao mesmo tempo a gente tem um número muito maior de pessoas que sabem muito, que tocam muito, que sabem desenvolver bem um determinado projeto e que vão estar de braços abertos para você chegar perto, para você poder absorver as ideias que essas pessoas têm. Eu vou falar aqui de um professor que eu tive na época que eu estudei guitarra no underground aqui em Mogi. Isso tem uns 10 anos já. Esse professor, ele me ensinou muito mais pelo tempo que a gente passava conversando do que propriamente tocando. Eu aprendi muito com as experiências dele, aprendi muito com as ideias que ele dava, as dicas que ele dava durante a aula, durante um bate-papo. Então, se você encontrar alguém que saiba tocar melhor do que você, e eu sei que é difícil a gente fazer isso porque a gente é orgulhoso, né? Às vezes a gente tem aquela birrinha, não conhece a pessoa direito e fica assim olhando, mas aquele cara, aquela pessoa toca muito, deve ser um mala, deve ser um cara chato pra caramba. E às vezes não é. Às vezes você precisa dar a oportunidade da pessoa se apresentar pra você. Ou você mesmo chegar e aos poucos ir conhecendo. E perceber que essas pessoas têm muito mais a passar. Teve um rapaz, hoje ele tá morando na Itália, o Felipe Zampieri. O Felipe, ele nunca sentou pra me dar uma aula. Nunca. Dificilmente eu conseguia tempo com ele. Mas eu consegui me aproximar dele e eu via o Felipe tocando. Toda vez que ele tava tocando, eu sentava do lado. A gente andava junto, a gente conversava muito. Eu fui no estúdio do Felipe. E esse período que eu passei aprendendo com ele, olhando o que ele fazia, como ele estudava, o que ele colocava em prática, né, nos estudos dele, qual que era o material que ele ouvia. Então esse tempo foi um tempo muito bom para mim. Graças a Deus, nessa caminhada eu encontrei gente muito legal, gente que permitiu essa aproximação e gente que passou muito conteúdo, muito mais do que se eu tivesse sentado e tido uma aula, né? Mas aí a gente precisa se propor a aprender. Não é fácil, a gente precisa vencer o orgulho, vencer o ego, mas é uma dica que funciona. Dica número 5. Gente, foge de gente negativa. Pensa numa coisa que vai acontecer nesse trajeto todo. São pessoas dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não nasceu para isso, dizendo que você não tá no lugar certo. Então, foge desse tipo de gente. Foge desse tipo de ideia, foca nos objetivos que você tem. Isso tem em todo lugar, né? Às vezes é o teu melhor amigo, às vezes vem de onde você menos espera esse tipo de atitude. Então você não pode dar atenção para isso não. Pega essas coisas aí, entra por um ouvido, sai pelo outro. Daqui a pouco você vai chegar num nível em que essas coisas não vão fazer diferença na tua vida. Mas você precisa ter em mente um detalhe. Você precisa sempre estar buscando melhorar. Sempre estar buscando se aperfeiçoar. Se você for o melhor no que você faz, aonde você estiver, e você permanecer ali por muito tempo, isso vai te deixar estagnado. Então, tem uma frase que eu ouvi muito boa esses dias, assim, ó: se você for o melhor onde você tá, significa que você tá no lugar errado. Se você for melhor que todo mundo no que você faz, aonde você tá, significa que você tá no lugar errado. Você precisa procurar
melhores desafios, maiores desafios, para você estar sempre crescendo, seja lá no que você for fazer, na música, no teu trabalho, na tua vida pessoal, procure sempre objetivos mais altos. Desenvolvimento mantém a gente ativo, mantém a gente vivo. Certo? Essa é a minha dica então número 5 para você. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal. Qualquer dúvida pode colocar ali nos comentários. Talvez tenha ficado alguma dica que você queira dar também, coloca nos comentários, a gente vai estar passando nos próximos vídeos. Eu aguardo você então, até o próximo vídeo. Fui, tchau!